E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre 3 doutrinas muito importantes para a história dos Estados Unidos, que é a doutrina Monroe, Truman e a doutrina Bush. A ideia é o seguinte: primeiro que a gente consiga diferenciar essas 3 doutrinas dentro do seu contexto histórico, mostrar que nas diferenças elas possuem como base o mesmo conceito da ideia de doutrina que a gente usa na geopolítica. Então vamos ver primeiro o que é doutrina e aí vamos olhar essas 3 doutrinas pensando nelas dentro desse contexto de o que elas têm de diferente, só que o que justifica a ação delas para a gente entender como doutrina. Geopoliticamente, a ideia de doutrina significa o seguinte: eu tenho uma sequência de ações, de regras, de comportamentos de estados que são justificados a partir de um sistema de crenças, ou seja, aquilo que o Estado pensa que é correto, ele cria uma série de ações que influenciam não somente ele, mas também países, outros países no seu entorno, e essas ações elas precisam ser embasadas por essa noção, por esse sistema de crença. Vai ficar mais fácil quando a gente falar dos casos práticos. Por exemplo, em 1823, a gente tem início a doutrina Monroe, presidente dos Estados Unidos na época. Vamos colocar isso dentro de um contexto histórico? A gente está no século XIX, a gente está no período do imperialismo, e o que a doutrina Monroe vai fazer, eternizada pela frase "a América para os americanos", é o imperialismo dos Estados Unidos sobre um espaço que eles acreditavam ser da alçada deles, que é a América Latina. O que a doutrina Monroe vai fazer é acreditar que o espaço da América Latina é o espaço de ação dos Estados Unidos e vai avisar o mundo disso. Como? Através de diversas ações que justifiquem esse imperialismo. Por exemplo, financiando processos de independência na América Latina, países da América Latina que ficariam independentes, ou seja, fora do poder da metrópole europeia, com o apoio dos Estados Unidos. Ali os Estados Unidos estão tirando a Europa de cena e aparecendo, e mesmo através de ocupações militares em países da América Latina sob o poder de países europeus. Então olha o que a gente tem um sistema de crença, o imperialismo dos Estados Unidos se dá sobre a América Latina e uma série de ações que justificam isso. A ocupação militar ou o apoio aos processos de independência. A doutrina Truman é de 1947, presidente Harry Truman nos Estados Unidos que vai pregá-la. A ideia é que estamos no contexto da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra. A Guerra Fria vai opor Estados Unidos à União Soviética. Então o que a gente tem aqui? Uma ideia, uma crença de que os Estados Unidos é o grande líder do mundo capitalista. Então qual que é a sua função? A sua função é proteger esse mundo capitalista. Como que ele vai fazer isso? Ou seja, qual é a sequência de ações que justificam essa crença? Por exemplo, fornecendo ajuda financeira. Plano Marshall é um excelente exemplo de um contexto dentro da doutrina Truman. A ajuda financeira dos Estados Unidos aos países capitalistas da Europa. E mesmo instalando bases militares ao longo do mundo para proteger o capitalismo, impedindo o avanço do socialismo em diferentes lugares. Excelente exemplo de doutrina. Estados Unidos protege o capitalismo. Quais são as ações? Militares e econômicas em vários países. E em 2001, a gente tem uma última doutrina aí dos Estados Unidos que ganha força, que é a doutrina Bush. A gente está no contexto dos ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro. Então a doutrina Bush parte do princípio do combate ao terrorismo. E o que é terrorismo? Terrorismo dentro da doutrina Bush é não só grupos armados contra os Estados Unidos, mas os países que apoiam esses grupos armados. Então, para combater o terrorismo, essa é a crença. Quais são as ações? Por exemplo, o governo Bush vai criar uma sequência do que ele chama de guerras preventivas. Atacar os inimigos dos Estados Unidos antes que eles ataquem os Estados Unidos. E dentro dessa ideia das guerras preventivas, a gente vai ter a ocupação do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003. E outros países ficam na mira aí, os países do eixo do mal, né? Além do Afeganistão e Iraque, a gente tem a Coreia do Norte, tem o Irã. Dentro dessa lógica, o combate ao terrorismo vai opor o mundo em 2 grupos. Os grupos que apoiam os Estados Unidos e os que não apoiam. E esses que não apoiam são virtuais inimigos dos Estados Unidos. Dentro dessa lógica da doutrina Bush,
a gente tem a ocupação de alguns países aí, como o Afeganistão e o Iraque, entendeu? A ideia é essa: compreendam a noção de doutrina como uma série de crenças que justificam ações, e essas ações dentro de um contexto histórico específico. Beleza, galera? Até a próxima!